colo aqui. E como é que eu afixo? Se eu faço publicar? Você publica e fica apertando para fixar. Publicar, clica aqui em cima. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos. A gente está mexendo aqui, espera um pouquinho. Fixar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao estudo dessa noite. Hoje, dia 23 de novembro. Estão todos com o evangelho na mão? Dá tempo, corre e pega o evangelho aqui enquanto a gente abre as coisas. Antes de tudo, vamos à oração de abertura. Peço a todos que se concentrem, sentem-se aí numa posição confortável, fechando os olhos, pedindo proteção a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e aos coordenadores do estudo dessa noite, para que estejam conosco em nossos lares, higienizando nossos lares, consolando, acolhendo e proporcionando que a nossa mente esteja aberta ao conhecimento que a gente vai relembrar aqui hoje. Com a proteção de Deus e com os coordenadores da casa, damos início ao estudo dessa noite. E vamos começar com a leitura do Evangelho. Conforme foi anunciado na semana passada, o Evangelho é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, itens 5 a 7, o ponto de vista. Vamos começar? Começa a leitura, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o ponto de vista, item 5. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, e essa fé tem imensas consequências sobre a moralização dos homens. Ela muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que se coloca, através do pensamento, na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte não é mais algo assustador, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, encara as preocupações da vida com mais indiferença, e disso resulta-lhe uma calma de espírito que abranda a amargura daquela. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem torna a levar todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Incerto sobre o porvir, ele dá tudo pelo presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, é como a criança que não vê nada além de seus brinquedos. A perda do menor de seus bens é uma ferida pungente. Um engano, uma esperança desiludida, uma ambição não satisfeita, uma injustiça da qual seja vítima, o orgulho ou a vaidade ferida são os tormentos tais que tornam sua vida uma angústia perpétua, fazendo de todos os seus instantes voluntariamente uma verdadeira tortura. Fixando seu ponto de vista pela vida terrestre, no centro da qual ele está colocado, tudo ao seu redor toma vastas proporções. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire a seus olhos uma grande importância. Assim também ocorre a quem está no interior de uma cidade. Tudo lhe parece grande, os homens que estão em altas escadas, os monumentos. Mas subindo numa montanha, homens e coisas vão parecer-lhe muito pequenos. Assim ocorre com quem encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura, a humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão.
Ele então percebe que grandes e pequenos se confundem como formigas sobre um monte de terra, que proletários e patrões são da mesma estatura, e lamenta estes efêmeros que se ocupam tanto em conquistar aqui um posto que os eleva tão pouco e que guardam por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre em razão inversa à fé na vida futura. Se todos pensassem desse modo, dir-se-ão, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo nela estaria em perigo. Não. O homem busca instintivamente o seu bem-estar, e mesmo com a certeza de só estar por pouco tempo no lugar, ainda assim quer passar da melhor maneira, ou menos ruim possível. Ninguém, encontrando um espinho sob sua mão, não retira para não se picar. Ora, a busca do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, empurrado pelo instinto do progresso e da conservação que está na lei da natureza. Portanto, ele trabalha por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência, que o coloca na terra com essa finalidade. Só aquele que considera o futuro pode atribuir ao presente uma importância relativa e facilmente se consola de seus fracassos pensando no destino que o espera. Deus não condena, pois, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo das coisas da alma. Contra esse abuso estão prevenidos os que aplicam a si esta fala de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. Aquele que se concentra seus pensamentos na vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo alarga o pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente e que faz do instante que se passa na Terra o único e frágil eixo do futuro eterno, ele mostra que esta vida é só um anel no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que religa todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos, ao passo que a doutrina da criação da alma no momento do nascimento do corpo torna os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável se só se focaliza um único ponto do todo. É esse conjunto que, no tempo do Cristo, os homens não poderiam ter compreendido e por isso ele deixou esse conhecimento reservado para um outro tempo. Então é isso, gente. Evangelho lido, capítulo 2, meu reino não é deste mundo, itens 5, 6 e 7, o ponto de vista. Então, pessoal, o que o estudo dessa noite nos reserva, né? Eu não sei se vocês perceberam, né, na divulgação do Instagram, que o tema da noite veio mais uma vez associado a uma perguntinha, né? A espiritualidade tem mandado pra gente os temas sempre com alguma pergunta associada ao tema que é para direcionar o nosso estudo para aquilo que eles desejam que a gente conheça. E hoje, a perguntinha que ficou associada ao tema é a seguinte: com base nisso que a gente acabou de ler, com base nesses itens do capítulo 2 do Evangelho, o ponto de vista, podemos muitas vezes nos perguntar o que é que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui nesse planeta? O que eu estou fazendo aqui com essas pessoas, com essa família, com esses vizinhos, nessa cidade? O que eu estou fazendo aqui? E no que esse texto que a gente acabou de ler, há uma resposta para essa pergunta que nós podemos nos fazer. Eu acho interessante porque este item do Evangelho, ele parece muito simples, muito bobinho. E a gente passa por ele meio a largo todas as vezes que a gente lê o Evangelho. Principalmente porque ele está entre dois itens muito marcantes. Kardec colocou os itens 5 a 6 no meio de dois itens que nos marcam muito.
Um deles, dentro do capítulo 2, o item 4, é a realeza de Jesus, falando sobre a posição de Jesus como um rei, não nesse mundo, mas em outro mundo. Depois vem um ponto de vista e depois vem outro item que é uma realeza terrena, um item inesquecível para nós, que é aquele que uma rainha de França, espírito, vem através de um médium dizer a nós que quando ela desencarnou teve uma surpresa, porque do outro lado ela não se viu como rainha, mas como mais uma no meio de uma multidão de espíritos, porque ela viu que ela se sentia muito grande, mas ela era muito menor no mundo espiritual do que muitos daqueles que ela considerava pequenos aqui na Terra. Quem não se lembra desse item? Um item marcante como esse não nos passa despercebido, mas esse do ponto de vista geralmente nos passa. Mas ele é um item de muita grandeza, de muita sabedoria, e a gente vai destrinchar esse item aqui hoje. Então esse item esquecidinho, né? A gente vai tentar perceber por que Kardec colocou ele entre esses dois temas tão marcantes. Se vocês puxarem aí na lembrança, quem é que estava aqui no estudo do dia 2 de novembro, quem vai se lembrar que a última vez que a gente estudou junto foi o capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, Justiça das aflições. Quem lembra aí? E quando a gente estava estudando, o tempo inteiro a gente falava do quê? De ponto de vista. A gente estudou no dia 2 de novembro, por exemplo, que tudo aquilo que nós chamamos de aflições perdem um caráter de punição ou de peso quando a gente coloca um outro óculos, quando a gente vê de forma diferente esses problemas. Não foi isso que a gente viu? A gente viu, por exemplo, que as doenças, né? Se a gente vê pelo ponto de vista da imortalidade, das reencarnações, nós vamos ver que elas acontecem como uma consequência de uma causa que eu dei, utilizando mal meu livre-arbítrio, não foi isso? A gente viu também que o desencarne de entes queridos, né? A morte em si, ela não é um mal nem uma punição, ela é um sopro renovador do espírito, e que a gente morre para a gente renascer melhor, porque existe uma lei inexorável, que é a lei do progresso, que nos impulsiona. A gente viu ainda, né, que se a gente mudar o ponto de vista, o sofrimento dos animais, eles são para nós uma prova, e nós somos testados na compaixão e no amor que nós devemos ter por todas as criaturas de Deus. A gente não estudou isso? Então a gente falou o tempo inteiro sobre ponto de vista. E aí a gente pode, né, pensar, poxa, por que será então que Kardec colocou essa questão do ponto de vista no capítulo 2 e não no 5, quando ele falava dos bem-aventurados aflitos? Por que Kardec não colocou esse item lá, se era disso que ele estava falando também no item 5? Por que o ponto de vista está em meu reino não é deste mundo? Isso foi uma escolha muito sábia de Kardec, porque Kardec identificou que a grande missão do Cristo, quando encarnado aqui na Terra, né, convivendo entre nós num corpo, no dia a dia com nós humanos, né, quando ele estava, como disse o Cícero, comendo farinha aqui com a gente, né, a grande missão dele era justamente fazer com que a gente mudasse o nosso ponto de vista. Essa era a grande missão do Cristo. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade desse item, que por muitas vezes passa por nós despercebido. Então, um item aparentemente simples, né, ganha um caráter de tema fundamental para a doutrina espírita e essencial. E hoje a gente vai entender bem isso. E aí, para começar, eu queria perguntar a vocês se vocês se lembram quando foi, em que contexto foi que Jesus disse a frase "meu reino não é deste mundo", que é a frase que Kardec escolheu para dar ao capítulo 2 que a gente está estudando hoje. Quem lembra aí? Em que momento e que contexto Jesus disse isso? Ele disse isso a Pilatos.
no momento do seu julgamento, quando ele foi acusado pelo Sinédrio. Quando a gente abre o capítulo 2, que a gente acabou de ler, que a gente abriu, quando a gente abre o capítulo 2, a gente vê que o trecho bíblico que Kardec utilizou para a abertura do capítulo, né, do capítulo 2, é justamente esse trecho de diálogo entre Jesus e Pilatos. Porque é a partir desse diálogo que a gente pode entender a importância desse tema. A gente vai ver hoje, vai relembrar hoje, né, que Jesus, quando foi julgado, ele foi julgado por um motivo muito evidente, que é o seguinte: ninguém compreendeu o ponto de vista de Jesus. Ele foi julgado, condenado à morte e à cruz, porque ninguém entendeu que ponto de vista era esse. E que ponto de vista foi esse, né? Que Jesus veio nos trazer e que é um ponto de vista tão importante, tão revolucionário, que causou a sua crucificação. E ao mesmo tempo é um tema tão importante e revolucionário que ele, se a gente compreender bem, a gente consegue esse lugarzinho no reino dos céus que ele nos prometeu. Então vejam, o que a gente poderia, a gente não tem como, né, falar aqui essa noite de tudo que Jesus nos ensinou, de todos os pontos que englobam o ponto de vista de Jesus. Mas a gente pode falar de dois pontos básicos que mostram qual é esse ponto de vista, mal compreendido à época de Jesus encarnado e hoje também. O primeiro deles é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amor incondicional. O primeiro ponto de vista que Jesus veio nos trazer para dizer olhem a vida de forma diferente é amem-se. Amem-se a todos, sem diferença nenhuma entre vocês. Esse ensinamento, esse ponto de vista, ele é de fato muito revolucionário, porque primeiro ele afasta a ideia daquele Deus mau e severo que os judeus conheciam. Aquele Deus perverso que beneficia uns e condena os outros. Não se sabe muito bem porquê. Quando ele se irrita, quando esse Deus se irrita, então ele pune as pessoas. Jesus acaba com essa imagem. Segundo, amor incondicional nos mostra que todos nós somos iguais perante Deus. E essa igualdade que Jesus traz quando ele diz para a gente se amar, isso afetou muita gente, porque isso retirava de muitos que se achavam puros, que se achavam especiais, né? Simplesmente porque cumpriam leis judaicas, essas pessoas se achavam mais especiais, isso afetava eles, né? Afetou os sacerdotes, afetou os fariseus. Esse ponto de vista de amem-se a todos incondicionalmente soava como um grande absurdo para aquele povo que se achavam os escolhidos de Deus e que desdenhavam dos estrangeiros. Então, esse primeiro ponto de vista, em linhas gerais, foi trazido por Jesus. E o segundo ponto de vista que ele veio nos mostrar é o seguinte: não procurem a felicidade na terra, porque vocês não vão encontrar. A felicidade não é desse mundo. E só pode ser alcançada no reino dos céus, onde eu prometo guardar um lugar para vocês, se vocês seguirem os meus ensinamentos. Num ensinamento resumido como esse, a gente pode extrair grandes aprendizados, como, por exemplo, a introdução por Jesus do mundo espiritual como algo acessível a todos. Como a verdadeira vida está em outro plano e não nesse. Onde vocês se matam, onde vocês se perseguem por coisas que não valem nada disso que vocês pensam. Isso está por trás dessa afirmação. Jesus andou aqui trazendo a ideia de que as coisas materiais, elas não tinham valor, ele dividia tudo com os pobres. Ele vivia praticando a caridade, ensinando solidariedade, ensinando as virtudes de uma vida santa. Isso, para a classe dos sacerdotes, era um outro absurdo, porque eles estavam acostumados a subjugar pessoas,
a se manter em posições de destaque. Isso dava a eles a felicidade do mundo. Eles tinham a felicidade das vestes de linho, das pedras preciosas em que eles se vestiam, das túnicas dos sumos sacerdotes. Por quê? Como assim? Como assim a felicidade não é desse mundo, se eu já a conquistei? A falsa felicidade, né? Que eles encontravam. Então, esses dois ensinamentos básicos que eu coloquei aqui são os ensinamentos básicos e gerais dos quais a gente inclui todos os demais, que a gente deduz todos os demais ensinamentos do Cristo. Amor incondicional e não buscar a felicidade na terra. A felicidade não está aqui, ela está em outro lugar. E se vocês seguirem aquilo que eu estou trazendo, vocês alcançarão essa felicidade. Era esse o ponto de vista. Então, esse ponto de vista da imortalidade da alma, né? Que a alma, quando está aqui na terra, ela aprende, por vezes sofre, mas para evoluir e viver em um outro lugar que Jesus trouxe, o levou à condenação, o levou ao Gólgota. Além disso, né? Esse ponto de vista que Jesus trouxe, ele explica de forma completamente satisfatória essa perguntinha que a espiritualidade fez pra gente. O que é que eu tô fazendo aqui nesse planeta? Amor incondicional, buscar felicidade no outro plano. Esses dois ensinamentos respondem à nossa pergunta. Nós vamos ver, né? E aí a gente vai fazer essa leitura do Evangelho, né, de João, porque Kardec coloca um trecho do Evangelho de João e a gente vai fazer a leitura desse Evangelho para a gente entender bem como é que essa questão do ponto de vista está aqui na Bíblia de forma muito evidente para a gente. Porque ele não foi compreendido nos seus pontos de vista, ele foi condenado. A parte que Kardec cita, né, no Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de João, capítulo 18, e a gente vai ler os versículos 28 a 40, mas é bem pequenininho, né, só para a gente compreender bastante o tema da noite. E vocês podem relembrar aqui comigo, quando a gente chega nessa parte, a gente vai ler aqui a parte do julgamento dele, né, do julgamento pelos romanos, né? É bom a gente fazer uma retrospectiva, assim, de como é que a Bíblia, que os fatos vão se desencadeando na Bíblia até chegar ao julgamento de Jesus. A gente percebe que nos últimos dias, Jesus, ele deixou muito claramente esse ponto de vista evidente para aqueles que andavam com ele, para os discípulos, né? A começar pelo momento da Santa Ceia, né? Véspera de Páscoa, ele já estava pressentindo, né, o que iria acontecer com ele, né? Então, a última ceia, todas as mensagens que ele passou na última ceia, o lava-pés, toda essa sequência em que ele já ia se despedindo dos discípulos e lembrando a eles que amassem, né, uns aos outros como ele amou a cada um, desencadeia no Getsemane, né? No Monte das Oliveiras, quando a gente percebe todo o prelúdio do que aconteceria, né? Ele orando, ele buscando a proteção de Deus, porque ele já sabia o que aconteceria, né? E então ele é surpreendido, né? Muito resumidamente, ele é surpreendido pelos soldados romanos em decorrência da traição de Judas, né? Que informou onde é que ele estava, e toda aquela situação do Monte das Oliveiras, em que inclusive ele censurou Pedro, né, que com uma espada feriu um soldado que iria prender Jesus, e ele disse: não, guarda a tua espada. Jesus em nenhum momento descumpre a lei dos homens, ele se submeteu a todo tempo à lei dos homens. E aí, quando preso, né, ele é encaminhado a princípio para a casa do sumo sacerdote, onde ele, reunido com os juízes, né, do Sinédrio, condenaram Jesus pelas leis dos judeus, mas faltava a condenação pela lei dos romanos. Por quê? Porque a gente vai se lembrar que naquele tempo os judeus estavam sob o jugo de Roma, né? Então, e também de maneira muito esperta, né,
Os romanos, eles davam bastante liberdade aos judeus. Era mais fácil controlar um povo dominado quando se agradava às classes mais altas. Então, Roma permitia que os judeus tivessem as suas leis e fizessem o julgamento dos seus irmãos judeus, né? Só que tinha um limite. E qual era esse limite? Tinha o limite da pena de morte. A pena de morte só os romanos poderiam dar. Os judeus não poderiam. Então, os julgamentos do Sinédrio, eles se limitavam a crimes onde não fosse imputada uma pena de morte. Então, o que foi tramado, né? Qual era a trama que estava por trás do julgamento de Jesus? Matá-lo. E o julgamento somente no Sinédrio não daria isso. E aí é nesse ponto que a gente começa a fazer a leitura, né, da Bíblia, para a gente entender desse ponto de vista que Kardec trouxe no capítulo correto e no momento certo, e a gente vai perceber. Vamos lá, o Evangelho de João, né? Capítulo 18, versículo 28. E começa assim, a Bíblia fala assim: de Caifás, quer dizer, já vindo de Caifás, Jesus já tinha passado por Caifás, já tinha sido julgado, esbofeteado, inclusive, né? Porque Jesus, embora tenha ficado praticamente em silêncio todo o tempo, enquanto era julgado pelos judeus, em algum momento ele disse, perguntavam a ele, né? Você se diz o rei, o filho de Deus? E ele disse assim: tudo que eu falei nos templos. Tudo que eu falei nas praças públicas. Eu não escondi nada. Por que vocês estão pedindo para eu falar uma coisa que todo mundo já ouviu, né? E foi esbofeteado nesse momento que dizia isso. Em hora nenhuma ele revidou. Ele somente disse ao soldado assim: por que você me bateu? Se o que eu falei é mentira, me diga por que é mentira. E se o que eu falei está correto, então me explique por que você me bateu. Esbofeteado e humilhado no Sinédrio, encaminham ele até Pilatos. E aí a gente começa a ler. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador, que era Pilatos. Era de madrugada. Capturaram Jesus numa quinta-feira, início de madrugada de sexta-feira. Eles mesmos, sendo que o domingo seria Páscoa, né? Eles mesmos não entraram no palácio para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então a gente já começa com um ponto de vista aqui, que é o ponto de vista dos fariseus, o ponto de vista dos sacerdotes. Eles levaram Jesus até o governador, mas eles não entraram no palácio do governador, porque eles achavam que eles ficariam impuros dentro do palácio do governador. Eles não viam impureza em levar um homem à morte, mas eles viam impureza em entrar no palácio do governador, para a gente conseguir ver qual era o ponto de vista de quem acusava Jesus. As aparências, as imagens, né? As leis humanas valiam muito para eles. Então eles estavam se guardando para Páscoa. Seria muito impuro entrar no palácio. Eles não entraram. Entregaram Jesus a Pilatos. E aí, continuando aqui a leitura, Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? E eles responderam: se não fosse um malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Então Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o segundo a vossa lei. Pilatos quis sair da cena e disse: julguem vocês. Ele não é um malfeitor? Vocês não têm liberdade para julgar os seus iguais? Roma dá essa liberdade a vocês. E aí, os fariseus disseram, né, os judeus disseram: não nos é permitido matar ninguém. Então, do ponto de vista dos fariseus, desde que a morte não seja um ato deles, eles não estariam com aquela morte nas costas. Eles acreditavam que com a condenação dos romanos, os romanos seriam responsáveis pelaquela morte, não eles. Vejam o ponto de vista equivocado dos fariseus e dos judeus da época. Como não nos é permitido matar ninguém, eu vou entregar a Roma, porque a Roma fará esse serviço sujo. E assim se realizava o que Jesus tinha dito, indicando de que morte havia de morrer.
Pilatos entrou de volta no palácio e chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? E aí Pilatos respondeu: Acaso sou eu judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que tu fizeste? E Jesus respondeu: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. E aí Pilatos disse assim: Então, tu és rei? E Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar um testemunho da verdade. Então vejam bem esse diálogo de Jesus com Pilatos. Dá para perceber, né, por esse diálogo, que Jesus não estava entendendo, ou que Pilatos não estava entendendo o ponto de vista de Jesus. Ele veio perguntar: você é rei ou não é? Você é rei dos judeus? Estão dizendo que você se auto-intitula um rei dos judeus. É isso que você é? E Jesus diz: olha, desse mundo aqui eu não sou rei, não. Eu sou rei em outro lugar, não é nesse. E ele diz: então tu és rei? E ele diz: você está dizendo isso. Aqui na terra, o que eu sou é uma testemunha da verdade. E aí a gente consegue perceber a humildade desse homem, a humildade desse espírito que se colocou perante uma autoridade apenas como uma testemunha. E o que uma testemunha faz? Uma testemunha, ela fala o que ela viu. É isso que é uma testemunha. Num processo, num julgamento, uma testemunha, ela não dá opinião, ela não interfere em absolutamente nada. Uma testemunha num processo, ela não tem poder de dizer absolutamente nada, a não ser o que ela viu. E aí Jesus disse assim: eu não sou rei aqui não, aqui eu sou só uma testemunha da verdade. E Pilatos com certeza não entendeu nada, porque ele virou e disse assim: e o que é a verdade? Quando ele pergunta a Jesus o que é verdade, um livro que fala sobre esse assunto e que a gente pode utilizar aqui para o nosso estudo, e aí mais uma vez fazendo aqui as divulgações dos livros importantes para a gente conhecer as coisas que a gente estuda, está no Sublime Peregrino de Ramatiz, né? Ramatiz, nesse livro, ele fala sobre Jesus, todos os momentos da vida dele, da infância até o sacrifício. E aí Ramatiz, ele comenta essa passagem dizendo que quando Pilatos disse isso a Jesus: mas vem cá, você é rei do quê? Você é rei dos judeus? E que verdade é essa que você vai testemunhar? Ramatiz fala que Jesus pensou em dizer. Que verdade era essa? Ramatiz diz assim, nesse livro, no capítulo 30, Isabela? 30. Ele diz assim: Jesus pensou em expor os motivos de sua vida, as suas ideias de imortalidade, as relações entre os espíritos, os fundamentos da sua doutrina de libertação da humanidade, o verdadeiro sentido de reino de Deus que ficava acima dos interesses e das contingências humanas. Desconhecia os motivos, porque Pilatos o tratava com uma certa deferência, em vez de mandá-lo direto para o juízo comum, onde já teria sido sentenciado. Mas ele pensou em dizer. Mas aí Ramatiz disse que, enquanto ele pensava, depois ele pensou: eu não vou dizer. E por que Jesus não disse? Primeiro, porque Pilatos não entenderia o seu ponto de vista. Segundo, porque Jesus sabia que isso deveria acontecer. Ele sabia que estava previsto o seu sacrifício e que esse sacrifício do Cristo seria a base de sua doutrina e a sobrevivência do seu evangelho. Porque as coisas aconteceram como aconteceram, é que o evangelho dele está vivo e redivivo pelo Espiritismo. Então, naquele momento em que ele estava sendo inquirido pelo seu julgador, e aí a gente vê a grandeza e a humildade de Jesus, em nenhum momento
porque o ponto de vista dele era diferente, ele quis descumprir ou desobedecer aquela autoridade terrena. Em nenhum momento. E curioso, porque nós aqui encarnados, a gente vive brigando por causa dos nossos pontos de vista, né? A gente vive discutindo, né? E brigando e se desentendendo por causa dos pontos de vista. E Jesus disse assim, bom, ela não vai nem entender o meu ponto de vista. Eu não vou nem dizer... Eu vou dizer que eu não sou rei neste mundo, que eu sou rei em outro. É o que eu posso falar. E aí, a gente percebe, né, que nesse momento em que Pilatos inquiria Jesus, ele não compreendia esse homem e aí ele volta. E aí a Bíblia diz que quando ele tem esse diálogo com Jesus, Pilatos volta para o lado de fora, porque o pretório era um prédio, né? Um prédio que ele tinha as antessalas, né? Onde aconteciam os julgamentos e tinha, não é muito um púlpito não, mas tinha um espaço do lado de fora onde o povo ficava esperando o julgamento. Então, quem assistiu algum filme da Paixão de Cristo vai lembrar dessas cenas, né? Dessa cena que o Pilatos conversa com Jesus, depois ele sai e volta e diz assim, vejam, eu não encontro nesse homem nenhum motivo de condenação. Mas existe entre vós, judeus, um costume de que, por ocasião da Páscoa, eu vos solte um preso. Quereis que eu solte quem? Quereis que eu solte o rei dos judeus? E então o povo, a turba, começou a gritar, este não, solte Barrabás. E Barrabás era um assaltante. Então, gente, eu sei que esses trechos da Bíblia eles são bem duros, mas a gente precisa relembrar deles para a gente poder ver a grandiosidade de Jesus, da sua obra e do seu ponto de vista. Queriam dizer aos romanos que Jesus perturbava a ordem pública. Este homem perturba a ordem pública. Os crimes que ele comete não são só crimes religiosos, de fé. Ele incita que não se paguem tributos a César. Ele incita as pessoas contra os poderosos, né? Ele é um rebelde. E o Pilatos simplesmente faz o quê? Ele lava as mãos dele. Ele chega para o povo e diz, olha, eu não tenho do que condenar esse homem. Eu não tenho nada para acusá-lo. Mas vocês sabem, vocês têm o poder de soltar alguém. Quem é que vocês querem soltar? E nós, o povo, escolhemos Barrabás. Quando a gente percebe esse diálogo e a gente percebe que muitas vezes, curioso às vezes, e aí eu vou falar por mim, eu não consigo me ver muito, nem no Sinédrio, nem no povo, mas eu consigo me ver muito nesse Pilatos que diz assim, que tira o corpo, a gente faz muito isso, né? Não fui eu, decidam vocês aí, o que vocês decidirem, a responsabilidade é de vocês. Então o Sinédrio quis empurrar a morte para os romanos jogaram de volta aquele assassinato aos judeus, e aí ele foi dormir tranquilamente, como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade naquilo. E a gente continua fazendo isso muitas vezes, repetindo esse ato muitas vezes. Por que a gente está relembrando disso, né? Porque foi justamente por causa desse ponto de vista que Jesus chegou a esse ponto, pelo seu novo ponto de vista. E aí a gente percebe que ninguém conseguiu perceber o ponto de vista dele. E qual é esse ponto de vista do mundo espiritual, não do mundo material? Quando dizem que Jesus era um revolucionário e rebelde, estão olhando do ponto de vista material. Quem diz isso está confirmando a sentença do Sinédrio. Ele não era um rebelde, nem revolucionário. As suas ideias é que eram revolucionárias. Falar de amor era revolucionário. Mas a intenção dele não era mexer com nenhuma estrutura. O ponto de vista de Jesus em nenhum momento era destronar o César, era destronar o governador Pilatos, era destronar os poderes dos sumos sacerdotes. Ele não tinha essa intenção. Ele só veio dizer assim, olha gente, eu sou testemunha de uma verdade. Que verdade? Que existe um Deus bom, amoroso e que nos promete uma vida melhor depois dessa, desde que a gente siga suas leis.
Era esse o ponto de vista revolucionário, mas ele não pretendia destronar ninguém. Ele não foi compreendido. Então ele veio trazer para a gente esse reino de Deus, explicando que o que acontece na Terra é passageiro, inclusive os poderes, inclusive as autoridades que ele mesmo, que julgaram ele mesmo, todas temporárias. Acontece que os judeus, eles ontem e hoje, muito assemelhados a eles, buscavam prosperidade como hoje buscamos também. A gente não entendeu o ponto de vista de Jesus quando a gente quer um Deus que nos dê coisas, que nos dê sucesso na terra. A gente quer o sucesso aqui e agora, mas a gente diz que ama Jesus, a gente diz que segue Jesus. Os judeus também achavam que seguiam Deus. Vocês lembram também quando a gente estudou, uma vez a gente estudou sobre o motivo pelo qual Jesus falava por parábolas, né? E um desses motivos era que Jesus disse assim, esse povo está me ouvindo com o ouvido indisposto. O que ele estava dizendo? Esse povo só quer a felicidade da terra, esse povo quer se curar das dores, só isso. Eles querem que eu tire a dor deles, eles querem um emprego, eles querem o armário cheio de comida, é isso que eles querem, mas não é isso que eu estou prometendo. Eu estou prometendo outra coisa, em outro lugar. E hoje a gente continua fazendo isso, né? Quando a gente procura aqui a casa espírita porque está com dor, só quando está com dor. Quando a gente procura a espiritualidade querendo que resolva nossos problemas, que digam o que a gente tem que fazer. A gente não entendeu o ponto de vista ainda. Não é esse o ponto de vista. O ponto de vista é que as aflições acontecerão. Como superá-las? Confiando em Deus, nesse Deus, seguindo Jesus, e aí a felicidade prometida está em outro lugar, não está aqui. Então, mal compreendido no seu ponto de vista, né, analisado apenas do ponto de vista material, Jesus foi condenado. E veja, ele foi incompreendido inclusive entre os discípulos, né, entre os apóstolos, porque Judas o delatou. No livro que eu vou também aqui indicar para vocês, Crônicas de Além Túmulo, esse livro de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, mas é de Humberto de Campos. Esse livro é super interessante, porque Humberto de Campos, ele entrevista, digamos assim, muitos espíritos que nós conhecemos, né, da Bíblia e também da história. E Humberto de Campos, ele entrevista Judas, que já galgou a superação, né, do suicídio, da traição e do seu suicídio, mas Judas também não compreendeu Jesus. E aí, Humberto de Campos, quando entrevista ele, Judas diz assim a Humberto de Campos nesse livro: o Sinédrio desejava, isso é Judas falando, né? O Sinédrio desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas, com a sua pureza imaculada. Ora, eu, Judas, era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações eu via a política, única arma com a qual eu poderia triunfar. E Jesus não obteria nenhuma vitória com o desprendimento das riquezas. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que em seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Então, eu planejei uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino o Grande, depois de vencer Bastiânio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir a seus olhos. Judas não entendeu o ponto de vista. O ponto de vista de igualdade, de fraternidade, de solidariedade, de amor, não era político. Não era nesse mundo. Jesus não pretendia mexer com os poderes. Imagine que ele ia querer poderes num pequeno planeta, de uma pequena galáxia,
de um pequeno universo? É claro que não. Isso não estava nas preocupações dele. Ele só queria ser um testemunho da verdade, nos ajudar na nossa reforma íntima, falar sobre as leis de Deus. Era só isso que Jesus queria. Era esse o ponto de vista que ninguém entendeu. Quer dizer, alguns entenderam, né? Mas Judas não entendeu, né? Que era seu apóstolo. Os judeus, em sua grande maioria, não entenderam. E os romanos também não. E aí, né? Voltando ao Evangelho, a gente consegue perceber que, pelo ponto de vista de Jesus, tudo isso, os julgamentos, as dificuldades, as aflições, tudo isso é muito pequeno diante dessa grandiosidade. Jesus via de muito de longe, ele via tudo isso como tudo muito pequenininho. Como a gente leu agora no Evangelho, né? Quando Kardec diz assim, quando você está numa cidade, você olha os homens de poder, os prefeitos, os governadores, e você diz, nossa, que poderes, né? E depois você sobe numa montanha e olha para a cidade, todo mundo é uma formiguinha igual. Ninguém é melhor do que ninguém. Então Jesus via desse jeito. As pessoas não entenderam esse ponto de vista. Então, os itens 5 a 7 do estudo de hoje, a gente poderia... Eu tenho quanto tempo, moço? 5 minutos só, é? Moço? 5 minutos? 10? Então, voltando para o Evangelho, a resposta para essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui? A resposta para a pergunta, qual era esse ponto de vista que Jesus veio nos mostrar e que responde à minha pergunta, está no seguinte, quando eu mudo o meu ponto de vista, quando eu percebo que a vida espiritual é a vida verdadeira e não a vida terrena, eu tenho que mudar o meu comportamento, senão não adianta nada. Eu não posso só crer na vida futura, eu não posso só entender teoricamente esse ponto de vista de Jesus, eu tenho que mudar. Eu tenho que começar, se eu começo a compreender que o que me acontece na Terra é aprendizado, evolução, por que eu vou perder o sono por causa de bens materiais? Se eu entendo o ponto de vista de Jesus, por que é que eu continuo brigando, sem falar com as pessoas, guardando rancor, guardando mágoa? Se eu sei que isso aqui é uma experiência pequena, que a vida verdadeira está em outro lugar e que todo mundo é irmão, filho de Deus igual, e que Deus ama a mim e ao meu inimigo igualmente, por que eu vou guardar a mágoa dele? Esse ponto de vista. Se eu mudo, né, esse ponto de vista, eu tenho que me melhorar moralmente, senão não adianta de nada, não vai valer de nada. E como eu falei um pouco mais cedo, né, Jesus ele cumpriu todas as leis da terra e a gente vive aqui em guerra por causa dessas coisas dos homens, das leis dos homens. Jesus não resistiu à prisão em nenhum momento. Jesus não esbofeteou de volta ninguém que o fez, não devolveu nenhuma das injúrias que disseram para ele com ironia, né? Ele sofreu muitas ironias, cuspiram nele, bateram nele e ele em silêncio, porque ele sabia que aquilo ali ia passar, que aquilo ali era passageiro, que ele era a testemunha da verdade, aquelas pessoas não mereciam misericórdia. E o mesmo, ele ficou em silêncio, né, no Sinédrio, e curioso porque a Bíblia fala, né, que porque Jesus ficou muitas vezes calado, o Sinédrio interpretava como um desrespeito. Eles simplesmente calado entenderam que aquilo ali era um escárnio. Veja como o ponto de vista dos judeus era sempre mau, né? Então, quando a gente muda o nosso ponto de vista, essa mudança tem que implicar mudança de atitude. Se a semelhança dos judeus a gente continuar se achando muito legal, muito bonzinho e sem defeitos, se a gente utilizar o ponto de vista de Jesus para nos absolver e condenar todo mundo, a gente ainda não entendeu esse ponto de vista também. A gente precisa mudar isso. Kardec fala logo no item 5. Outra coisa que o item do Evangelho fala no item 6, né? Já falando no item 6, é que, ao mesmo tempo, esse ponto de vista de Jesus, de que aqui é só uma passagem, de que a gente deve suportar tudo isso com resignação, seguindo as leis divinas,
Isso não implica que a gente tenha descaso pelo mundo material. Não é isso. Kardec diz no item 6. A gente tem que buscar. Isso aqui é uma escola. Se isso aqui é uma escola, eu tenho que cuidar bem dessa escola para que eu possa aprender muito nela. Não é porque a vida verdadeira está do outro lado que eu devo desmerecer as coisas do mundo. Eu só não tenho que me apegar às coisas do mundo. Eu só não posso querer ser feliz aos moldes do mundo. O grande desafio para nós cristãos e para nós espíritas cristãos é estar no mundo sem ser do mundo. É uma tarefa fácil? Não. Desde quando ser anjo, se transformar em anjo é fácil? Não é fácil. Estar no mundo é uma coisa, ser do mundo é outra coisa. Jesus também fala isso aqui no Evangelho de João, né? Quando ele fala assim que se o mundo odeia vocês, me odeia primeiro. Então, porque o mundo odeia Jesus, o mundo também vai odiar quem ama Jesus. E é por isso, vós tereis aflições. Vamos ter aflições. Porque a gente não é do mundo. A gente não tem que ser do mundo. Se eu buscar a felicidade aqui, eu estou abrindo mão da felicidade verdadeira. É uma escolha que a gente faz. Então, essa reforma íntima que Jesus nos conclama, de sermos mansos, de sermos pacíficos, de não entrar em guerra com ninguém, de viver em paz, isso é reforma íntima. Automaticamente a revolução espiritual vem. E esse mundo melhor me aguarda do outro lado. E por fim, né, somente com a mudança do ponto de vista, a gente consegue, e aí está no item 7 do Evangelho que acabamos de ler, somente quando a gente faz essa mudança de ponto de vista para a gente ter o mesmo ponto de vista de Jesus, é que a gente consegue entender os absurdos que nos cercam, a maldade que pulula e que domina vários campos da nossa sociedade. Só essa mudança de ponto de vista dá uma resposta. Só a confiança em Deus, num Deus bom, só a confiança no mundo espiritual, onde a vida realmente é a verdadeira, que eu consigo entender tudo isso que acontece aqui. Senão, eu caio no nada. E o Livro dos Espíritos, na questão 958, Kardec pergunta, né? Por que o homem instintivamente ele repele o nada? E os Espíritos dizem, porque o nada não existe. Se o nada não existe, se depois dessa vida há uma outra vida no mundo espiritual, uma vida verdadeira, por que eu vivo na Terra como se depois da desencarnação viesse o nada? O nada não existe. Somente pelo ponto de vista de Jesus a gente consegue entender aquela frase famosa do José Grosso, que é bom ser bom. Porque se ao final desta vida, nessa encarnação, nada acontece, por que eu vou ser bom? Não faz sentido. É bom ser bom porque eu estou pensando na vida futura, porque o meu ponto de vista não está aqui. Porque este mundo, como se diz aí no populacho, né? Esse mundo é o mundo dos espertos. Não é o nosso. Se você ama Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você entende que é bom ser bom. É esse o ponto de vista. Porque é na outra vida que eu vou colher. Para que vale as virtudes? Do que vale ética? Do que vale moral? Se depois da desencarnação não acontece nada? É claro que acontece. Jesus veio dizer, tem o reino de Deus. E aí, né, Jesus disse dentro dos limites, né, da humanidade naquela época, mas aí vem o Espiritismo Consolador e explica, né, esmiuça esse ponto de vista. Quando a gente crê na imortalidade da alma e a gente não muda para melhor e a gente não tenta se tornar bom, isso é uma crença vazia. É uma crença, é como um saco cheio de ar, não serve para nada. Como a frase que está aqui escrita no quadro hoje, a fé sem obra é morta. Não adianta crer só na vida futura, a gente tem que mudar para melhor.
Então, gente, quantos minutos eu tenho, moço? 4, 5, 2? Ai, meu Deus. Então, por fim, gente, diante das aflições, diante da vida, quando a gente fica se perguntando o que eu estou fazendo aqui, nesse planeta, nesse emprego, com esses parentes, com esse corpo que talvez eu não goste tanto, enfim, quando me vier com essas perguntas, lembrem de Jesus, lembrem do ponto de vista. O ponto de vista da vida futura. Isso tudo é passageiro. E se ainda assim, mesmo que nos momentos de aflição e nos momentos que você tem que se perguntar sobre isso, você não encontre respostas, imagine-se no lugar de Pedro, quando Jesus, após a ressurreição, perguntou: Pedro, tu me amas? A gente tem que se fazer essa pergunta, como se Jesus estivesse dizendo pra gente. Se nos momentos das aflições a gente lembrar dessa pergunta, de Jesus perguntando: você me ama? Se a resposta é sim, suporta, seja paciente, seja manso, seja pacífico, a recompensa virá. É esse o ponto de vista. Na hora da raiva, na hora do aborrecimento, da solidão, da infelicidade, imaginemos esse Cristo, esse mesmo que morreu em nome do seu ponto de vista, que a gente possa seguir esse ponto de vista dele. Aí a gente consegue essa reforma íntima e a gente consegue a mudança que a gente tanto quer para nossas vidas. Então, gente, vamos dar um encerramento. Obrigada, né? Hoje eu não vi comentários, eu acho que desabilitou aqui, eu não consegui ver nada que vocês falaram, mas assim, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu vou ler aqui o evangelho da semana que vem, capítulo 5, o meu reino não é deste mundo, item 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Obrigada a todos, vamos serenando para o encerramento, agradecidos a Jesus, esse Espírito tão grandioso, que a gente não soube compreender, mas que a gente precisa compreender o seu ponto de vista para a gente se tornar melhor, que Ele nos abençoe, nos guie, e que Ele sempre nos pergunte se nós amamos Ele, que a gente possa responder sim e mudar nossas condutas, para que a gente alcance a nossa reforma íntima e esse mundo melhor. Agradecemos aos coordenadores do estudo, aos coordenadores da casa e desejamos a todos uma semana de muita paz. Um beijo. Já acabou?